Olá, começa agora o JBR News duplo de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Lago nos unimos para levar até você a análise do dia, a notícia política, enfim, os bastidores da capital federal, que é Brasília. E daqui a gente faz este conteúdo para você sempre às sextas-feiras, mas durante a semana quem faz é Rodolfo Lago. E no final de semana o Imagem e Credibilidade também, junto com o Jornal de Brasília, leva o podcast ou videocast semanal. Porém, agora, neste momento, a gente vai fazer uma suspensão temporária. É uma suspensão para adequação de conteúdo, para novas formatações, enfim. A gente vai ficar um período sem fazer este conteúdo para você, seguidor e seguidora, e agradecemos a sua audiência conosco até então. Mas voltaremos. Só não podemos ainda marcar e precisar a data deste retorno. Mas já agradecemos, né, Rodolfo Lago, essa audiência que sempre nos prestigiou aqui. E vamos já para o nosso conteúdo, Rodolfo. Lembrando ao nosso seguidor e à nossa seguidora que nós gravamos na sexta-feira e hoje, claro, é dia 27 de maio. E que este conteúdo, assim como outros, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, e também no site do Imagem e Credibilidade, que também tem serviços e produtos que a nossa empresa disponibiliza e oferta para você. Da mesma forma, outros conteúdos no site do nosso parceiro Jornal de Brasília. Além deste conteúdo, também está disponível nas redes sociais e também no Spotify. Vamos lá, Rodolfo. Então vamos começar agora. E o assunto não é outro, né, Rodolfo Flávio? Falando de Brasília e de política, o ano é eleição. E aí temos nova pesquisa, quer dizer, rodadas de pesquisa chegando, mas a dessa semana que chama atenção, além de outras que também estão sendo feitas, é a do Datafolha, né? O Datafolha soltou ontem uma nova pesquisa e ela traz algumas informações bem interessantes que você parece que, inclusive, já fez uma listinha aí para analisar para o nosso seguidor. Então tá contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre. Você vê, a goleada que o presidente Jair Bolsonaro tomou nessa rodada do Datafolha que foi divulgada ontem foi tão grande que ele cancelou a live semanal de quinta-feira. Ele não fez a live ontem na quinta-feira, e todo mundo indica, tudo indica, né? Enfim, embora ele não tenha dito isso, mas todo mundo interpretou que a live foi cancelada por conta da dor de cabeça que a pesquisa da Datafolha provocou no presidente, porque a pesquisa ela mostra, Alexandre, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, 21 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo. Ela mostra o Lula com 48% das intenções de voto, e a soma dos demais candidatos, incluindo aí o presidente Jair Bolsonaro, chega somente a 40%. Como nas eleições brasileiras o que conta são os votos válidos, né? Exclui-se da contagem os votos brancos, os votos nulos, né? Quem não comparece, etc., só conta, então, portanto, os votos válidos. Um candidato, Alexandre, ganha a eleição no primeiro turno se ele tem um percentual maior que a soma dos demais candidatos na disputa. E pela pesquisa da Datafolha, o Lula estaria, então, agora 8 pontos à frente da soma dos outros candidatos. Ganharia a eleição no primeiro turno até, digamos, com uma certa facilidade. E isso, então, realmente provocou um desnorteio danado ali na campanha do Bolsonaro. Hoje saiu uma nova pesquisa do IPESP, né? O Instituto IPESP, do professor Antônio Lavareda, que está fazendo pesquisas toda semana, né? Que já mostra um quadro um pouquinho, vamos dizer assim, mais alentador para o presidente Bolsonaro, porque ela mostra o Lula com 44% e mostra o Bolsonaro com 32%, o Bolsonaro tendo se aproximado um pouco do Lula, porque o Lula teria caído 2 pontos percentuais com relação à rodada da semana anterior. No IPESP ainda há segundo turno. Mas
como a pesquisa IPESP tem um percentual uma margem de erro de mais de 3 pontos percentuais, na verdade, você não tem uma alteração assim tão significativa do quadro semana a semana. Esse quadro vai, na verdade, se consolidando, é isso que as pesquisas, de um modo geral, mostram, né? Se consolidando e apontando uma vantagem grande, né, do Lula na corrida. Eu tenho visto aqui, eu estou inclusive com a pesquisa aqui na minha frente, Rodolfo, e ela traz algumas informações realmente bem interessantes, você já destacou alguma delas. Agora, uma que me chamou a atenção, na verdade, duas que me chamam a atenção, e que eu leio aqui, é justamente que do total pesquisado apareceu um número que é significativo, quase 70% do eleitorado já teria decidido o seu voto de outubro, e mais do que isso, que 54% dizem que não votariam, claro, dos que escolheram, obviamente, que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, contra 33% do próprio Lula. E que Lula, obviamente, como você também disse, ganha uma grande vantagem de talvez ganhar, de vencer no primeiro turno, que seria algo inédito no Brasil, se tratando de uma reeleição de presidente da República, que não teria nem menos um segundo turno. Então, esses dados chamam a atenção, Rodolfo, mas eu volto para você com uma outra informação que complementa. Por quê? 30%, segundo esses números, ainda não decidiram. E esses 30% é um número altíssimo, que pode, em algum momento, fazer com que a eleição siga para um segundo turno, e talvez não com esses dois candidatos. A gente até fez uma entrevista que eu não vou anunciar agora para dar spoiler, mas falaremos ao final deste conteúdo, que nos trouxe muitas informações com relação à terceira via. Porém, essa terceira via, que ainda não está decidido o nome em consenso, parece que teria Simone Tebet, mas não se sabe se o PSDB embarca nessa candidatura ou se vai de novo de candidatura própria, é uma maluquice que está ocorrendo no Ninho Tucano, mas independente do que acontecer, essa terceira via poderia sim, a depender do trabalho eleitoral, do discurso e do projeto, ocupar esses 30% que não se decidiram. E haveria também a possibilidade, penso eu, Rodolfo Lago, que dentro desses votos chamados consolidados neste momento, ao ter uma terceira via que de fato mostre um projeto de país interessante, haja migração desses eleitores que hoje dizem votar ou em Lula e Bolsonaro para esse terceiro nome. Como é que você enxerga essa avaliação, hein, Rodolfo? Olha, Alexandre, tem algumas questões aí que eu acho que a gente precisa considerar, né? Evidentemente, é sempre bom a gente lembrar, é sempre bom a gente repetir isso, que pesquisa não é eleição, né? Até porque se fosse eleição era mais barato fazer uma pesquisa do que fazer uma eleição. Então, pesquisa não é eleição, ela é um quadro, é um retrato do momento, né? Agora, você tem aí alguns aspectos aí que as pesquisas mostram que vai realmente dificultando o surgimento dessa alternativa. O primeiro é esse que você mencionou, né, Alexandre? Uma consolidação muito alta, muito maior do que em outras eleições, das escolhas, né? O número de eleitores que diz que já fez a sua escolha é muito grande, né? É muito grande. E aí você Com antecedência tão grande, né, Rodolfo? uma antecedência tão grande, porque, na verdade, a campanha oficialmente ainda nem começou. Então, o número é muito grande, e aí se soma isso. Essa alta rejeição especial do presidente Jair Bolsonaro, né? Então você tem aí situações que vão, na verdade, parecendo consolidar que a disputa ela é mesmo essa, né? Entre esses dois candidatos, entre Lula e entre o presidente Jair Bolsonaro, com uma vantagem expressiva nesse momento para o Lula. Lógico que as coisas elas podem se alterar, né? Agora, a verdade é que elas até agora não se alteraram, né? Porque um outro dado interessante, importante para a gente avaliar quando a gente faz aí uma consolidação, né? Dessas pesquisas todas que vão acontecendo, é que também você tem, dessa vez,
um congelamento das situações muito grande, né? Você pegando você fazendo uma projeção do que aconteceu desde setembro do ano passado até agora, você não tem muita modificação no seguinte sentido: o Lula ele tem sempre ficado numa margem aí em torno de 44%. Agora o Datafolha bota ele acima aí com 48%, mas a média das pesquisas o coloca numa margem aí de 44%. O Bolsonaro cresceu para uma margem em torno de 30%, cresceu especialmente depois que o Sérgio Moro saiu da disputa, mas ele ficou congelado nessa margem aí também. E os outros candidatos todos, em nenhum momento, se somar os outros candidatos todos, essa soma ultrapassou o Bolsonaro. Então, na verdade, você tem três linhas que se mantiveram, vêm se mantendo o tempo inteiro. Uma linha com o Lula na frente, uma segunda linha com o Bolsonaro sempre em segundo, e os demais candidatos sempre numa terceira linha em terceiro. Então, quer dizer, teria que haver uma mudança forte do que vai se mantendo o tempo inteiro desde setembro do ano passado, né? Agora uma coisa a gente também tem que ressaltar para o nosso seguidor e a nossa seguidora, dentro da sua análise, muito bem feita, Rodolfo, é a questão justamente do tempo de televisão. Porque no Brasil a gente sabe que quando começa a campanha nas televisões e nas rádios também, claro, o eleitor passa a se informar melhor dos candidatos. Então, claro, nesse momento a gente tem duas figuras que têm um nome no Brasil, né? Um é o atual presidente da República, o outro foi presidente durante 8 anos. Então, são dois nomes que chegam muito facilmente na cabeça do eleitor e que ele já consegue hoje, até por tudo que você está dizendo, ter uma opinião formada. Só que o programa eleitoral gratuito, que leva para a grande parte da população a informação destes candidatos e de outros, pode de fato mudar esse cenário, porque esse número de praticamente um terço, como você falou, que vem aí mostrando uma consolidação, o Lula sempre no primeiro lugar, como você disse, o Bolsonaro no segundo, mas o terceiro é aqueles que não votam nem no Lula nem no Bolsonaro e que estão órfãos de uma candidatura que também até agora não surgiu, mas que no programa eleitoral pode acabar abraçando um nome ou outro. Agora, a gente também sabe que teria que ser apenas um nome escolhido, porque se forem dois, já não dá nesse um terço condição de chegar no segundo turno. Então, de fato, a eleição no momento atual leva a todos nós crermos que é entre Lula e Bolsonaro. Mas eu continuo ainda, Rodolfo Lago, acreditando que vai ter um movimento aí, até para a gente analisar melhor quando voltar este conteúdo, que será justamente uma terceira via para dar uma movimentada. A gente gosta de falar sempre de política e falar só de dois, podia ter um terceiro, né, Rodolfo? Com certeza, né? Enfim, está se trabalhando para isso, está se tentando isso, não está sendo fácil, né? A unificação dessa tal terceira via, né? MDB e Cidadania fecharam com a senadora Simone Tebet para ser a terceira via, mas o PSDB ainda não fechou, ainda está Foi bom, discutindo. não, foi bom você tocar nesse ponto, até te peço desculpas de interromper. Olha que coisa que me surge como incoerência em cima do que você acabou de dizer. Cidadania, IPM ou MDB fecharam uma candidatura em torno de Simone Tebet. Por outro lado, o PSDB e o Cidadania formaram uma federação que foi aprovada. Pois é. Agora, como que o Cidadania, que hoje é uma federação com o PSDB, e anuncia o apoio ao MDB, o PSDB não vai junto? Eu não consigo entender muito bem isso, Rodolfo Flávio. Pois é, né? Você vê como é que as coisas no Brasil, né, entre a teoria e a prática, a diferença geralmente é grande. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, aí não se fechou ainda isso. E como você bem disse, a possibilidade de uma reversão só se daria realmente se você tivesse uma unificação desses nomes ou a aglutinação da escolha de fato em torno de um nome só dessa via. A gente precisa lembrar que, de qualquer jeito, o Ciro Gomes também vai estar no páreo, tirando ali
o seu percentual, que hoje está aí na casa dos 8% e tal, né? Então, é todo um cenário complicado. De fato, é importante a gente lembrar, como você estava falando, Alexandre, e isso é realmente importante a gente lembrar, que oficialmente a campanha eleitoral ainda não começou. É bom a gente reforçar esse ponto. E o que dá nesse momento, embora esteja atrás nas pesquisas, o que dá uma certa vantagem para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como presidente, ele faz os atos dele de presidente, na verdade, na prática, esses atos são atos de campanha, e os outros candidatos não podem fazer isso ainda de uma forma tão explícita, né? Agora, e nesse ponto, quer dizer, então é bom, voltando aí, é bom a gente reforçar, a campanha ainda não começou, e engana-se quem acha que realmente o que define rede social, né? A gente conversou aqui há alguns dias aí com a Mara Teles, né, a presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, e ela pontuou bem isso. TV ainda é fundamental. Quem acha que TV não é mais fundamental, que ninguém mais assiste televisão, está falando só na sua bolha, entendeu? Quer dizer, é o garoto que passa na frente do computador o dia inteiro, o garoto que passa na frente do computador o dia inteiro, não é o senhor lá do interior do país. Bem Esse é lembrado, Rodolfo Lago. Bem lembrado, porque é exatamente isso. A gente já teve experiências em eleições, inclusive de trabalhos feitos em outras regiões. Eu tive o privilégio de passar um período no norte do Brasil, onde eu vi claramente como funciona isso. É claro que um jovem no Amazonas, ou no Pará, ou em algum estado da região norte, ele já tem seu celular na mão, não há dúvida. Mas o que você disse é verdade plena. O seu avô e o seu pai, às vezes, não têm. E eles se isso, informam pela televisão e às vezes sabe pelo quê, Rodolfo? Pelo pelo rádio. rádio, né? Exatamente. É, isso muda. Rodolfo Lago, chegamos ao tempo que está estourado, ainda temos que fazer uma projeção. Lembrando ao nosso seguidor e à nossa seguidora, mais uma vez, que este conteúdo está sendo o encerramento de uma fase que nós contamos com a sua audiência, que agradecemos a sua presença e que não é um fim. É uma parada estratégica para reformularmos o conteúdo, para repensarmos, inclusive, uma forma melhor de levar informações até vocês. Mas, a partir da próxima semana, segunda-feira, não haverá mais o JBR News com Rodolfo Lago. E este também, de sextas-feiras, também estará parado temporariamente. Mas, Rodolfo, vamos lá. A sua projeção para a próxima semana. Bom, Alexandre, eu vou estar de férias, né? Mas enfim, mas não vou deixar de estar atento às coisas. Eu acho que a gente precisa observar aí os movimentos do Congresso, né, com relação a essa questão dos combustíveis, né? Está se tentando buscar uma solução. A Câmara aprovou esse projeto que tenta segurar, né, o ICMS dos combustíveis e da energia. Está tendo muita reação de governadores e prefeitos quanto a isso, e o próprio presidente aí acabou tendo uma reação com relação a uma coisa que tinha sido colocada nesse projeto, que é o governo, a União fazer uma compensação de perda de arrecadação que ele não aceita, então ele está dizendo que ele vai vetar esse projeto. Enfim, essa confusão só cresce, né? E diante da falta de solução, fica aí o presidente demitindo o presidente da Petrobras, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Rodolfo, eu me junto a você nessa projeção e, inclusive, incluo nela uma preocupação que é, de fato, um problema que está sendo gerado junto à maior companhia energética do Brasil. A Petrobras é um nome importantíssimo, ela figura sempre entre as 5, 6 maiores companhias de petróleo do mundo. Ela tem necessidade de ter uma governança continuada, a troca de presidente para poder, no momento eleitoral, dar resposta de combustível é assim um absurdo. Já passou a Petrobras por um momento tão complicado que houve com relação à Lava Jato, foi até um passo importante essa companhia ter resistido e está hoje, e na hora que ela começa a voltar a tomar fôlego, se colocar posicionada no mercado, gerando riqueza para o Brasil, bilhões e bilhões que a Petrobras retorna para os cofres públicos, sejam de estados, municípios e também da União,
essa maluquice de se trocar o presidente porque quer o preço de gasolina mais barato na bomba. É uma projeção que eu espero que, como você deixou claro, o Congresso tenha algum juízo nesse sentido. Mas a projeção que faço, Rodolfo, antes da gente concluir, é para você, seguidor e seguidora, acompanhar também o nosso último episódio dessa fase do podcast e videocast do Imagem e Credibilidade. Nesta semana, e vai estar amanhã disponível para você nas redes sociais, também no site do Imagem e Credibilidade, do Jornal de Brasília e no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, um conteúdo feito com um cientista político, doutor em ciência política, sócio do Instituto Vox Populi e muito conhecedor do assunto, que é João Francisco Meira. Está imperdível. Se você quer entender um pouco melhor a eleição no Brasil e o que está justamente levando a estes números que as pesquisas demonstram, é importantíssimo que você assista este conteúdo. Já mais uma vez, lembrando que aqui é o encerramento de uma fase, mas em breve estaremos juntos. Não é verdade, Rodolfo Lago? É isso aí, é isso aí. A gente só tem a agradecer muito à audiência toda de vocês. Eu vou sair de férias, né? E por essa razão o conteúdo fica suspenso durante um tempo, mas a gente promete voltar depois aí mais adiante, com novo conteúdo, com novos formatos, e sempre agradecendo muito aí a presença de vocês aqui conosco nesses conteúdos. E aí aproveitamos para convidar, né, Alexandre, todos aí a acompanhar tudo que a gente produz e faz aí pelo ICTV, né, o nosso canal no YouTube, acompanhar também o nosso parceiro pelo site deles, né, o jornaldebrasilia.com.br, né, e também conhecer um pouco mais do que a gente faz pelo nosso próprio site, né, Alexandre? O imagemcredibilidade.com, não é isso? É isso. E por último, não deixando de ser importante e sendo para nós fundamental, dê o seu joinha ou seu Dá o like. joinha, dá o joinha. Um Muito abraço. obrigado a todos. Até a volta aí, gente. Um abraço.